Abra aí no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. E que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus. Uma palavra bem conhecida, um texto bem conhecido. Amém? Todos encontraram? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém? Essa é uma palavra bem conhecida de todos nós e que carrega, assim como toda a Bíblia, uma profundidade de Deus. E eu gostaria que você ficasse sensível àquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Assim como o Senhor ministrou comigo, e eu tenho certeza que enquanto eu estiver aqui pregando da sua palavra, Ele vai continuar falando comigo. Eu tenho certeza que Ele vai ministrar no coração de cada um. E só que, meus irmãos, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, o nosso coração, ele precisa estar aberto. Então, eu não sei como é que está o teu coraçãozinho aí nessa noite. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está os teus sentimentos. Eu não sei como é que está os teus pensamentos. Mas eu quero te convidar a entregar tudo isso diante da presença dEle, porque Ele está aqui. Sabe, Jesus, Ele está aqui nessa noite, e a presença dEle, ela é tão real em nosso meio quanto a pessoa que está aí do seu lado. Então, quando nós lemos os evangelhos e quando nós vemos que quando as pessoas se encontravam com Jesus, elas não saíam daquele encontro da mesma maneira. Então é impossível eu e você estarmos na presença dEle e voltarmos para nossa casa do mesmo jeito. Não dá. Não dá para nós virmos em um culto, ouvirmos da palavra do Senhor, adorarmos a Ele e sairmos por essa porta do mesmo jeito. É perca de tempo. Então eu quero te convidar nessa noite, talvez essa seja a noite aonde o Senhor vai te levar em um profundo, talvez seja essa noite aonde o Senhor vai derramar sobre você do seu espírito, talvez essa seja a noite aonde o Senhor vai trazer resposta que você tem buscado, talvez seja essa noite aonde o Senhor vai se revelar a você de uma maneira diferente. Então não fique inerte à presença dEle, não fique indiferente à presença dEle, porque Ele está aqui. O Senhor está aqui nessa noite. E o título da palavra é "Não temas". E esse texto que nós lemos, ele acontece logo após a multiplicação de pães e peixes. Aí Jesus, ele olha para os discípulos, ele diz: "Olha, entrem no barco e vão para o outro lado." Jesus ainda fica ali um pouco, despedindo aquela multidão. E depois Jesus, ele tira um tempo
a sós para orar. E aqui é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. Nós precisamos ter os nossos momentos a sós com o Senhor. Qual foi a última vez em que você separou um momento a sós com Deus? Um momento de ouvi-lo. Sabe, muitas vezes nós nos deparamos, tiramos um tempo de oração, mas é um momento onde nós falamos, pedimos, falamos, mas qual foi a última vez em que nós tiramos um momento a sós apenas para ouvir ao Senhor? Sem chegar a Ele com as nossas demandas, sem chegar a Ele com as nossas inúmeras petições, sem chegar a Ele, sabe, agitados e falando, mas só para ouvi-lo. De nos ajoelharmos, nos prostrarmos na sua presença e dizer: Senhor, eu quero te ouvir nessa noite. Ou eu quero te ouvir nesse momento. Eu não sei qual é o momento que você, sabe, tira, talvez de manhã, de tarde, à noite, não sei. Mas de ficar em silêncio e dizer: Senhor, fala comigo agora. Eu quero ouvir a tua voz falando comigo. Então, nós precisamos ter esses momentos com o Senhor. Mas quando nós separamos, sabe, para orar, nós também precisamos ter esse tempo de ouvi-lo. De ouvir a voz de Deus. E talvez, meus irmãos, você vai ficar ali prostrado por alguns minutos, vai dar sono, vai vir milhões de pensamentos, mas vença isso, permaneça ali. E talvez você não vai sentir um arrepio na espinha, você não vai ver nada sobrenatural, mas quando nós conseguimos dominar o nosso eu, sabe, na presença dele, sem chegar com inúmeras petições, mas apenas para ouvi-lo, nós levantamos daquele encontro diferente. Nós começamos a aprender a doutrinar o nosso coração para discernir a voz de Deus. Porque todos os dias somos atacados por inúmeras vozes. A voz do nosso eu, a voz do externo, a voz do ego, a voz, sabe, dos anseios, das preocupações. E nesse turbilhão de vozes, será que temos parado para ouvir a voz de Deus? Será que temos distinguido a voz de Deus sobre a nossa vida? Então Jesus, ele se retira ali e ele vai, para um monte orar sozinho, sem ninguém. Sem plateia, sem amigo, sem ninguém. Então não dependa, não terceirize aquilo que cabe só a você. Não espere um comando para você orar, não espere um comando para você adorar, não espere um comando para você buscar a Deus, porque existem coisas que nós preferimos terceirizar. Não, eu vou fazer quando mandar, eu vou fazer quando o líder disser que olha, agora nós vamos ter um momento de oração. Não terceirize aquilo que é primordial entre você e Deus. Não terceirize a sua comunhão com o Senhor. Não dependa de subterfúgios externos para adorar ou buscar a Deus. Adore e busque a Ele no secreto. Você e Ele. E aí então diz que eles estavam no barco. Estavam indo para onde Jesus já tinha mandado. E aí começou um vento contrário. Quem já andou de bicicleta aí num vento contra? É ruim pra caramba, né? Eu nunca andei de barco, mas deve ser ruim. E aí então o vento era ao contrário. Não era a favor deles. E aí eu imagino as ondas altas, o mar bravo, alto mar, o mar bravo, e eles lá. Mas, com eles no barco, havia pescador. Homens que conheciam o mar. Homens que talvez já tinham enfrentado tempestades até piores do que aquela que eles estavam passando. E eles estavam lá, no meio do mar, no meio da tempestade. Mas de certa forma eles estavam seguros porque eles estavam dentro do barco. Havia algo que os protegia. E aí então eles olham e, no meio da escuridão, vem vindo Jesus. Num outro barquinho? Não, andando por cima das águas.
E aí, num primeiro momento, eles se assustam. E eles começam a achar que era um fantasma. Eles não reconhecem Jesus. E eles ficam aterrorizados de medo. E o segundo ponto é: você conhece o Cristo que você serve? Você conhece o Jesus ao qual você fala? Você conhece ao Jesus a qual nós pregamos? Você conhece? Meus irmãos, muitas vezes nós colocamos Jesus em um lugar que não cabe a Ele. Sabe, nós colocamos Jesus em um lugar tão pequenininho das nossas vidas. E aí, se eu perguntasse talvez para vocês, quem é Jesus? Quem é Cristo para você? Ah, Ele é tudo. Ah, Ele é o meu Salvador. Tá, mas será que nós vivemos essa realidade de Jesus que nós falamos? Ele veio, né? Cristo, Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu em uma cruz, nos deu a vida eterna. Lá naquela cruz, quando o véu se rasga e ele diz: está consumado, ele leva sobre si as nossas dores, ele leva sobre si os nossos pecados, e ele nos dá uma chance de recomeçar todos os dias. Todos os dias nós temos essa oportunidade de recomeçar, porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todos os dias, e todos os dias nós temos a oportunidade de um recomeço. Todos os dias a palavra dele nos grita: ei, já não mais escravos, agora filhos. É por meio dele que nós temos essa filiação. Mas vivemos como se não conhecêssemos o Cristo que nós pregamos. Vivemos como se o Cristo, muitas vezes, ao qual pregamos, fosse só mais um profeta. E eu quero dizer para você, Ele é o Todo-Poderoso. O sangue dele ainda tem poder de libertar cativos. O sangue dele ainda tem poder de curar enfermos. O sangue dele ainda tem poder de mudar histórias. E por quê? Muitas vezes não vivemos essa realidade. Ou saímos às ruas e não levamos esse Cristo na sua totalidade. Nós precisamos entender, sabe, essa geração nossa precisa entender que Cristo, ou Ele é tudo, ou não dá. Porque o Senhor, Ele não quer só um pedaço de mim e de você. O Senhor, Ele não quer eu e você somente num culto de sábado. O Senhor, Ele não quer o nosso coração só em um culto de domingo. O Senhor não quer o nosso coração só meia hora no devocional. O Senhor, Ele nos quer por completo. Com erros, com falhas, com pecados, mas inteiros na presença dEle. Inteiros. Porque sim, o sangue dEle ainda é derramado sobre as nossas vidas. E eu te pergunto, você conhece o Cristo que você serve? Eles estavam com Jesus e não o reconheceram. Eles tinham intimidade, proximidade e não o reconheceram. Quantos de nós temos anos de igreja, temos experiências com Deus, mas ainda assim não reconhecemos a Cristo na sua totalidade, na sua plenitude? Ah, meus irmãos, o evangelho ao qual pregamos é um evangelho vivo. O evangelho ao qual pregamos é um evangelho que transforma. É um evangelho que cura, é um evangelho que rasga. É um evangelho vivo. O Cristo a qual nós pregamos não é o Cristo preso em uma cruz. Não é o Cristo lá pendurado, mas não. A cruz está vazia, o nosso Redentor vive. Aleluia. O nosso Redentor vive. E um
um dia nos encontraremos com Ele. Um dia nos encontraremos com o noivo, com o amado das nossas almas. Então, faça para você essa pergunta: será que eu conheço o Cristo do qual eu prego? E aí então, Jesus diz: olha, não temas, sou eu. E aí estão eles lá. Imaginem a cena. No meio do mar, escuridão, o vento batendo. E aí vem Jesus andando sobre as águas. E aí Pedro, gosto de Pedro demais. Pedro, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, se és tu, me manda ir contigo. E aqui me chamou a atenção em algo. E eu confesso que já preguei essa palavra algumas vezes, mas não tinha me atentado, sabe, para essa fala de Pedro. Senhor, se és tu, me manda ir contigo. E aí, Pedro, quando Jesus fala: olha, não temas, sou eu, Pedro, sanguíneo, impulsivo, poderia ter feito o quê? Pulado do barco, né? Pulado do barco imediatamente. Mas não pulou. Primeiro ele: Jesus, espera aí, se é tu, me manda ir contigo. E aí então Jesus disse para ele: venha. E só então, depois da ordem de Jesus, ele sai do barco. Meus irmãos, será que eu e você, nós temos obedecido ao chamado de Deus para as nossas vidas? Ou nós estamos tentando fazer na força do nosso braço ainda? Pedro, ele era impulsivo, mas ele tinha aprendido aqui algo. Senhor, olha, se és tu, então me manda ir contigo. E ele foi sob uma palavra de Jesus, sobre uma ordem dele. Então Pedro, ele pula do barco. E o Senhor, ele nos deu a maior de todas as ordens: ide e fazei discípulos. Sabe, essa foi, irmãos, esse é o comissionamento de todo cristão: ide e fazei discípulos. E será que nós temos pulado do nosso barco e andado sobre essa ordem ou não? O barco, ele representava segurança, porque de certa forma dentro do barco eles estavam seguros. De certa forma dentro do barco eles estavam protegidos. O barco nessa noite pode ser a tua família, pode ser a tua casa, pode ser as tuas finanças. Eu não sei o que te deixa estável e seguro, mas e se o Senhor te pedir para romper e sair disso? Será que nós estamos prontos para sair da nossa zona de conforto e andar por sobre as águas? Mas não é ir e sair da nossa zona de conforto de acordo como nós queremos. É sair da nossa zona de conforto e andar sobre uma palavra de Deus já liberada sobre as nossas vidas. Há uma palavra do céu liberada sobre cada um de nós. E será que nós temos andado sobre essa palavra? Ou nós temos andado em uma direção contrária àquilo que Deus nos falou para fazer? Jovens, aproveitem a juventude de vocês. Aproveitem, sabe, os anos em que vocês têm força. Aproveitem, sabe, essa força da juventude, esse gás da juventude. Aproveitem, porque o tempo ele passa assim, ó, num estalar de dedos. E vai chegar um tempo em que talvez vocês vão olhar para trás e vão dizer: poxa, poderia ter feito. Fiquei no barco e não andei sobre as águas. Ah, mas Pedro afundou, mas foi o único que andou sobre as águas. Foi o único que afundou sobre as águas. Eu quero dizer para você que talvez sair do barco não vai te dar uma garantia de dias plenos e maravilhosos,
sempre. Vai ter dias em que você vai olhar para a situação e vai ter medo. Vai ter dias que você vai olhar e vai sentir saudade de casa. Vai ter dias em que você vai se questionar e vai dizer: será que é? Mas nesses dias vai ter a mão de Jesus estendida para você, te fazendo voltar à superfície outra vez. Te fazendo voltar à superfície outra vez. Mas experimente, sabe, sair do ordinário para viver o extraordinário em Deus. E quando nós falamos de evangelho, não é sobre nós. E quando nós entendemos isso, quando nós conseguimos entender que o evangelho de Cristo não é sobre mim, sobre como os meus sentimentos. Se fosse sobre os meus sentimentos, meus irmãos, hoje eu estava em casa, embaixo das minhas cobertas, quietinha. Mas não é sobre isso. É sobre quando a gente entende que Ele pode muito mais. E que há um chamado inegociável. E que uma vez nós com a mão nesse arado, para sempre com a mão nesse arado, não dá mais para voltar. Não dá mais, sabe, para caminhar de costas. Não dá mais para voltar para trás. Mas aí a gente tem medo. Tem chamado e tem medo. Tem chamado para pregar, tem chamado para cantar, tem chamado para evangelizar, tem chamado para trabalhar com crianças, mas não. Deixa eu ficar no barco. Deixa eu ficar aqui que é bem mais confortável. E aí a gente vê alguns Pedros pulando do barco. E nós somos os primeiros, muitas vezes, a apontar quando esse mesmo Pedro corajoso afunda. Mas a gente não consegue enxergar a grandiosidade e a coragem desse Pedro que pula do barco. Ele conhecia o mar, talvez melhor do que todos os outros, experiente em mar. E ele sabia que se não fosse Jesus, ele morreria ali. Pensa pular em alto mar, no meio de uma tempestade, sem nenhum coletinho salva-vidas, sem nada. Não ia dar. E ele sabia muito bem disso. Mas aí eu vejo algo tão poderoso, que é onde ele coloca todo o entendimento dele, todo, sabe, aquilo que ele sabia fazer, sujeito à vontade de Deus. E olha, isso aqui não vale de nada se não for tu me direcionando. O meu conhecimento não vale de nada se não for tu, Senhor, me direcionando. Meus irmãos, o nosso talento não vale de nada se não for para serviço do reino. Os dons a qual pedimos ao Senhor não valem de nada se não for para crescimento da igreja. Então, não enterre aquilo que Deus deu para você, não enterre o seu talento, não enterre, ou também não barganhe, não tome para si uma glória que não é sua. E sabe, jovem, eu quero despertar você. Despertar para querer sair desesperadamente desse barco e andar sobre as águas. De romper os teus medos. De romper, sabe, de uma vez por todas. E experimentar essa profundidade em Deus. Vai dar medo? Vai. Vai dar. Você vai olhar algumas vezes para as ondas fortes? Vai olhar. Talvez vai ter alguns dias que vocês vão dar uma afundadinha. Vai ter dias que vão afundar. Ah, mas vai ter dias que eu vou cansar? Vai ter dias que vai cansar. Tá, mas vai ter dias que eu vou pensar em desistir? Muitas vezes vai pensar em desistir. Ah, mas vai ter dias que eu vou me achar incapaz? Quase sempre vai se achar incapaz. Tá, e qual é a parte boa em tudo isso então? A parte boa é que Cristo estará sempre ali. É que quando nós entendemos isso, meus irmãos, que nós não somos super-homens, não somos bonzão, não somos bambambam, nós entendemos a nossa pequenez, nossa fragilidade, e nós conseguimos nos colocar, sabe, realmente na dependência dEle.
Ele vai estar sempre ali. Poderia ter impedido Pedro de afundar? Sim, poderia. Quando Pedro fica com medo e afunda, Ele poderia não ter deixado Pedro afundar. Mas eu acredito que Ele deixou Pedro afundar para nos deixar essa lição. Que mesmo quando eu e você tiver medo, quando eu e você fracassar, quando eu e você tropeçar, a mão dele vai estar ali estendida. Agora, a mão dele está estendida. Mas o que Pedro teve que fazer? Me ajude aí. Estender a mão de volta. Muitas vezes, a mão do Senhor, ela não se encolhe, viu? Ela está sempre assim, ó, estendida para mim e para você. Mas muitas vezes a gente está ali, se afogando, se debatendo, sofrendo nas nossas angústias, cheio de medo, sofrendo com pecado, sofrendo, sabe, com as quedas, e a mão de Jesus está ali, está ali. Só que a gente fica ali, ó, se debatendo desesperadamente. E tudo que Ele quer é que eu e você levantamos e estendemos a mão para Ele de volta. Ah, mas eu não tenho força. Que seja o dedinho mindinho. É só um sinal que Ele precisa. Uma rendição minha e sua. Sabe, uma rendição minha e sua. Então não temas. Não temas sair do barco, não temas romper em Deus, não temas, não temas. E que a chama do Evangelho, ela venha queimar profundamente dentro do coração de cada um. Sabe, eu me incluo nisso, que essa chama não se apague, que essa chama queime verdadeiramente dentro do nosso coração todos os dias. E que nós não venhamos a encolher a nossa mão. Cerrar os nossos ouvidos, não dar atenção para aquilo que o Senhor está falando conosco, viver a nossa vida como se fôssemos, sabe, dias comuns. Eu estava sentada ali antes, quando estava dando o cronômetro, e eu estava olhando o cronômetro e o tempo passando, e eu olhando o cronômetro, e aí passou os 5 minutos, e eu só vi o tempo passar. E quantas vezes nós deixamos o tempo passar? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 10 horas, 24 horas, 1 semana, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E o tempo passou. E a gente permaneceu no barco. E não experimentou viver o sobrenatural de Deus. Então, meus irmãos, meu conselho, e eu me incluo nisso também porque sou jovem ainda, é que nós venhamos a despertar o quanto antes. Sabe, para quando a gente chegar lá na frente, a gente não venha olhar para trás e pensar, poderia ter feito diferente. Quantas coisas que eu me arrependo, que eu gostaria de ter feito, não fiz e não dá mais tempo de fazer. Não tenho como consertar. Não tenho como voltar lá. E aí eu escolho, ou eu fico presa naquilo que deixei de fazer, me lamuriando, ou eu rompo com o passado de uma vez por todas e vivo o presente. Aí não, mas nós ansiamos só com o futuro. E aí, como eu falei na célula na quinta-feira, ficamos preocupados com o amanhã, preocupados, sabe, com um futuro relacionamento, preocupado com o dinheiro, preocupado com as coisas do amanhã. Nos desprendemos do passado, mas nos prendemos no futuro e esquecemos de viver o presente. Tudo que eu e você temos é esse momento agora. E como nós estamos vivendo ele. Como nós estamos vivendo isso. Então que a partir de hoje, sabe, você não negue mais ao chamado de Deus para a tua vida. Não espera Deus te dar uma sacudida para que você saia do barco. Não espere a onda chegar e bater forte e querer te empurrar com força para fora. Não espere. Pule você. Saia você. Não pela força do teu braço, mas sobre uma palavra de Deus. Ande sobre palavra de Deus. Senhor, olha,
Eis-me aqui. Senhor, a tua palavra me diz para mim ir fazer discípulos, vem comigo. Então vá, dê o seu primeiro passo que Deus vai colocando o chão. Vá vivendo a sua vida numa dependência exclusiva do Senhor. Sabe, que essa chama ela se acenda de tal maneira que nós venhamos a impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Falamos tanto em impactar uma geração, mas será que as pessoas que estão do nosso lado, elas são impactadas com aquilo que carregamos? Será que quando falam de mim e de você, elas falam daquilo que carregamos ou não? Será que nós não, sabe, as pessoas do nosso lado, elas se sentem impelidas a buscar mais de Deus por aquilo que carregamos ou não? Então falamos em ganhar gerações, em ganhar multidões, em ganhar as nações, mas e quem está do teu lado? Quem está do teu lado é impactado com aquilo que você carrega em Deus? Porque senão, alguma coisa está errada. Porque eu não posso querer oferecer a melhor louça só quando vem visita. A minha casa também precisa do melhor. Sabe, às vezes a gente, vem visita, a gente quer dar o melhor, quer receber bem. Mas a nossa casa também precisa do melhor. E aí, é assim também. Nós queremos ir para as nações e isso não está errado. Precisamos, vá cumprir o ID, vá às nações, vá onde o Senhor te levar. Mas, faça um teste. Comece a olhar ao seu redor. E veja se as pessoas a qual você anda se têm sido impactadas com aquilo que você carrega. Ou você tem sido só mais um do lado delas? Quem está do teu lado tem tido transformação de vida? Quem está do teu lado tem tido mais vontade de buscar a Deus? Quem está do teu lado tem tido mais ânimo? Tem tido mais encorajamento ou não? Você tem sido só mais um. Nos pequenos detalhes, o Senhor se revela. A Nicole, a missionária que esteve aqui, toda vez que eu chegava e ela via que eu estava com dor, ela corria lá, sem eu falar. Buscava a bolsinha, enchia de água quente e me trazia uma bolsinha de água quente. Isso, meus irmãos, é cuidado. E eu vi Deus, sabe, nessas atitudes dela. Uma atitude pequena, que eu não pedi, e ela via que eu estava, uma necessidade, e ela ia. Buscava a bolsinha, enchia de água e me trazia a bolsinha dela. E às vezes eu dizia, não precisa. Um dia eu disse, não, hoje eu vou querer. Mas eu dizia, não precisa, não, vou lá buscar. E ela ia e buscava a bolsinha com água quente e me dava a bolsinha de água quente. E isso me tocou profundamente. E aí me faz perguntar, será que eu tenho conseguido ter esse olhar? Será que eu tenho impactado as pessoas que estão do meu lado? E eu quero que você se pergunte isso. Pense em pelo menos 3 pessoas que andam com você. 3 é fácil. Pense em 3 pessoas que são próximas de você. Elas são impactadas com aquilo que você carrega? Elas têm mudado de vida através daquilo que você carrega? Elas têm querido buscar mais Deus através da sua fome? Ou não? Tem ficado do mesmo jeito. E não quero trazer peso, eu quero te animar. Se não está acontecendo, então dá tempo de buscar. Essa é a noite de você buscar uma profundidade. Essa é a noite de você buscar ser tocado. Essa é a noite. Esse é o momento. Aqui nós estamos seguros dentro do nosso barco. Está tranquilo. Mas o Senhor está te chamando a pular fora nessa noite e viver o sobrenatural com Ele. Se coloque de pé.